Sejam bem-vindos ao primeiro podcast Olhar Empreendedor, um podcast da MF Gestão de Negócios com o intuito de trazer você, cliente, e você também que está assistindo no YouTube, para dentro do mundo do negócio, dentro do empreendedorismo e saber como que funciona a empresa no olhar de dentro das pessoas que estão fazendo o negócio acontecer. Me chamo Felipe, sou consultor de mercado da MF Gestão de Negócios e hoje comigo, para esse primeiro podcast, tenho o prazer de ter comigo a Isabela, que é a nossa consultora de operações, e a Aline, que é gerente de operações da Diviníssima Alimentos. Enfim, o nosso tema hoje será sobre operações, mais voltado para compras. Meninas, como vocês estão? Olá, Felipe, tudo bem? Oi, Felipe. Eu tô tudo bem bom? demais, vocês. Prazer estar aqui com vocês, inaugurando esse podcast, né? Uma alegria para mim poder fazer parte desse projeto. É eu que vi nascer o Olhar Empreendedor enquanto livro, né? E esse projeto tão bacana que o Marcos tem. E agora ser presenteada com esse convite para representar aqui a marca Diviníssimo e principalmente para falar sobre operações, né? Com a Isabela, que é minha colega aí, consultora também. É um prazer para mim também, né, estar aqui no Olhar Empreendedor, gente que planejou tanto esse podcast, então é um prazer para mim. Nasceu, né? Nasceu, o filho tão amado nasceu. Um prazer mais ainda estar com você e com a Aline, que além de colega de trabalho, é minha mentora aí. Eu lembro também, até no começo, né? Eu participava das mentorias de operações quando a Isabela entrou no Não negócio. teve paciência de continuar. Não tive paciência. O meu lado foi pro comercial e falava assim, meu Deus do O céu. Felipe era o mais indisciplinado da sala. Eu ficava, não, Isabela, não vai render. O Felipe não vai deixar a gente trabalhar. E Não, aí, e aí foi, né, Felipe? Aí foi. Agora, você vê, eu parei, a Isabela parou de cantar, né? A Isabela cantava em casamento. Tá vendo? Agora virou gestor de operações. Mas enfim, vamos lá. Quando a gente chega em empresa, muitos empresários, a gente começa a falar na parte comercial da questão, opa, você está com muito estoque, sua compra está errada, tá acabando seu lucro com o estoque, todo que você ganha, você está acabando comprando produto. É uma dor que o empresário tem, sabe? E é uma dor que às vezes ele não vê. Ele pensa ou ele imagina que está acontecendo com ele, mas quando ele vai realmente parar a pensar, é a última coisa que ele pensa. Fala assim, aonde que está o meu lucro? Aonde que está o dinheiro? Vende tanto, vende muita coisa esse mês ou esse período, e eu tô sem dinheiro. Quando vai ver o estoque abarrotado. E a pergunta que eu faço para vocês duas, qual a importância da gestão de compras numa empresa? O porquê que ela é tão fundamental para essa integração tanto da parte de operação, quanto a parte financeira e a parte também comercial? Felipe, quando a gente faz a gestão de uma empresa, a gente tem que pensar que ela é uma engrenagem, certo? Né? E vocês, assim como o Marcos, né, vem falando disso há muitos anos, da engrenagem das áreas, como as áreas se complementam em termos de engrenagem. Bom, e aí o grande defeito ou o grande pecado que o empresário hoje comete é não entender que o dinheiro está em forma de estoque. Né? Então, muitas vezes você preocupa lá com o fluxo de caixa, você preocupa com o dinheiro que está aplicado ou com contas a receber. E aí a gente não tem, ou muitas vezes o empresário não tem um olhar de aquele estoque que está ali é dinheiro. E aí a gente vê tantas coisas acontecerem com estoques e aí, por consequência, compras, né? Que empatam muito dinheiro e muitas vezes o sintoma está lá no caixa. Entendido. Até o Marcos tem então uma palestra no YouTube que ele fala que o empresário não gosta de dinheiro. E vem muito no que você acabou de falar agora, que é quando o empresário começa a ganhar dinheiro, o que ele faz? Vou comprar mercadoria. Vou abarrotar meu estoque. Aí a gente puxa o cabelo, né, de tanto Nossa desespero, Senhora. porque é um apego que a gente realmente precisa trabalhar um mindset. De que não é a quantidade de estoque que de fato vai fazer com que o seu negócio venda mais, mas a qualidade do seu estoque. O que é que eu falo de qualidade? Se você tem mais produtos que vendem mais, que tem mais giro, se você tem um controle desse giro ao longo do tempo, se você está fazendo uma análise bem feita ali ao longo das semanas, dos meses, para entender de fato se o que você está fazendo de gestão de compras e de estoque está favorável para o que você precisa lá no caixa.
Então, assim, a essência da importância do compras e estoque dentro de uma fábrica e de uma empresa, né? Eu falo de fábrica porque é a minha essência, a fábrica, mas é de fato você entender que aquilo ali tem que ser dinheiro, mas dinheiro que gira, e não um dinheiro parado. Bacana. Você tocou num assunto muito interessante, que é a questão do pensamento, que é do mindset. Também trouxe alguns insights, tem que fazer gestão, tudo mais. Isso para o pequeno, vamos falar, para o grande, para a indústria, eu acredito que ela vai ter uma equipe, vai ter um sistema que possa auxiliá-lo. Muitas vezes não tem, mas ele pode ter mais acesso a esse sistema. O pequeno, vamos pensar naquele rapaz que tem uma empresa, tem uma loja de roupa bem pequena, uma lanchonete, algo do tipo. Também tem um grau de complexidade de questão de estoque, certo? Para esse rapaz, para esse público, é mais complicado fazer essa gestão? Por ser, vamos colocar assim, muitas vezes sozinho, ele às vezes tem que fazer tudo, né? Então acaba que o olhar dele para essa área acaba sendo cada vez mais dispente. Ele pensa muito em vender. Quando pega o dinheiro, bota no estoque, mas ele não tem esse olhar. Como que esse rapaz, ou esse empreendedor, ou empreendedora, ele pode realmente sim ter esse controle, ter essa gestão de estoque muito eficaz, de forma mais simples? Olha, você falou muito bem que o pequeno ele está muito próximo daquilo que ele faz, né? Ele vende, ele compra, é ele que atende o cliente. Então, assim, ele tem uma ideia daquilo que já tem um giro maior, né? Por mais que ele não vá fazer isso em análise de sistema, por mais que ele não vá fazer isso em planilhas, né? Coisas muito complexas, ele sabe o que mais vende e o que menos vende. E aí, quando eu falo de mindset, é justamente porque ele tem um certo medo, e a Isabela tem alguns casos que eu me lembro que a gente discutia, né, Isabela? Sim. Ele tem um certo medo de, se eu não comprar, eu não vou ter esse item no estoque, o meu cliente vai ficar mal atendido. Por exemplo, eu tenho aqui uma loja de calçados. E aí a loja de calçados vai lá e compra várias coleções, vários itens, né? E tem o direcionamento do cliente. Eu atendo vários clientes, mulher, homem, criança, enfim. E aí ele começa a comprar. E, eu tenho que ter isso porque tem que atender uma criança. Eu tenho que ter aquilo porque eu tenho que atender uma senhora. Eu tenho que ter aquilo outro porque eu tenho que atender um jovem. E aí ele abre demais o leque e aí acaba colocando para dentro estoques para atender todo mundo. E quando que ele podia fazer? Avaliar exatamente quem é o público dele, avaliar quem entra mais na loja, qual é o público que mais traz rentabilidade, né, traz faturamento para ele, na verdade, e começar a ir para esse público. Porque acontece assim, de comprar para todo mundo, você não atender ninguém. E aí o pior, né? Se o lojista trabalha com itens que têm uma perecibilidade muito grande, o produto perde, né? Não só alimento ou produtos de moda, a gente fala que moda perde mais que alimento, né? Sim. E aí a gente tem a condição de que ele simplesmente não consegue colocar isso para fora mais. Passou a coleção, ninguém quer mais. E aí ele começa a ter mais dinheiro empatado, e mais dinheiro empatado, e mais dinheiro empatado. Então, olhar para o estoque de uma maneira crítica e uma outra coisa que o empresário precisa começar a aprender é desapegar, né? Passou o tempo daquela coleção, começou a encalhar um estoque, vamos colocar para fora, porque esse é dinheiro que tem que girar. Dinheiro gosta de giro. Acaba que, você falou muito bem, a resposta geralmente das perguntas que ele tem para si próprio, geralmente tá no negócio dele, né? Falta ele olhar para dentro. Essa questão que você trouxe do vou comprar, quero atender todo mundo e tudo mais, acaba que o produto que você mais vende pode ser o que tá faltando em estoque, né? Por não ter esse olhar. E hoje em dia, na vivência de vocês, os estoques, as empresas que têm estoque maior, eu acredito que tem muito estoque parado que não roda, aquele estoque, tipo assim, não tem giro nenhum. Obsoleto. Exato. O estoque obsoleto. É mais comum acontecer isso, e quando acontece, qual que é a solução que a gente pode trazer para o nosso cliente? Porque eu penso que ele investiu dinheiro naquele produto e ele é obsoleto porque não está rodando, porque não tem tanta aderência ao mercado. Mas como que eu posso, de uma maneira ou outra, fazer com que aquilo realmente volte ou tenha uma certa atratividade? A Aline citou, né, a empresa de calçados, e é um case muito, muito legal que a gente tem, até mesmo dentro da MF, de uma empresa de calçados que, quando a gente chegou para começar a fazer o trabalho, né, na área de operações, o estoque a gente tinha que quase pedir licença para entrar, de tanto que estava abarrotado. Eu lembro que você fez eu ir lá contar a caixa.
Você me tirou das minhas férias pra ir Voltei lá com contar a 3 caixa. quilos de Ô, poeira no Felipe, inclusive, cabelo. nós estamos precisando de voluntários para fazer umas contagens lá na fábrica. Não tá afim, não? Meu Deus do céu, não. E aí foi legal, porque assim, o trabalho que a gente tem feito lá é muito de encontrar o que a Aline falou, né? São produtos perecíveis, sim, porque o varejo de calçado é muito coleção e cada vez mais as indústrias estão fazendo as fast coleções, que são coleções menores. Então, de 15 em 15 dias, as grandes marcas têm soltado coleções novas. E aí, o empresário tem que fazer apostas naqueles itens. E quando a gente fala de gestão de compra, as apostas são mais assertivas ao giro, aos itens que mais têm aderência do mercado. E aí, quando a gente começou, né, a fazer esse trabalho lá, foi bem integração entre compras e estoque, porque a gente começou a colocar limite de compras. Então, primeiramente, nós fizemos um trabalho, um estudo para ver qual que era a saúde do estoque do cliente. E aí, desse estudo, como precisávamos, né, recuperar a caixa, fizemos um queimão lá. E o engraçado é que quando o estoque está muito grande, o cliente já estava esperando. Aconteceu o caso do cliente chegar para a empresa e falar assim, você não vai fazer o queimão de estoque, não? Porque já Mal educa seu cliente. já é vinha 15 só de no saldão. janeiro. Já Olha é aí. 15 de janeiro e seu queimão não chegou ainda. Então, a gente educa mal o cliente também. E aí, nós começamos esse trabalho de verificar a saúde do estoque. Começamos a trabalhar em conjunto com o mercado aí, a área de mercado. Fizemos a liquidação, recuperamos caixa. Então, essa integração entre as áreas foi muito viva. E aí, quando nós entramos com o limite de compras, e aí, olhando para a representatividade de cada subgrupo, da representatividade do feminino, do masculino, nós conseguimos acertar as compras do cliente. E aí, gerou uma outra sensação nele, porque janeiro desse ano nós não tivemos queimão. E aí, nós não precisamos de ir lá fazer aquela contagem toda, que nós saímos 3 quilos de poeira na Pó cabeça. na cabeça, é isso aí. Não, E gente, aí? vocês estão achando ruim? Vamos contar no congelado, delícia. Contar milhares de caixas dentro de uma câmara fria de menos 20 graus, vamos? Mas isso acontece muito? Sim. Até numa empresa, por exemplo, que é de grande porte, que é mais automatizado? Então, assim, falhas em estoque, gente, e em compras, não é porque a empresa é maior, ou a empresa já está estruturada, ou já tem uma gestão de compras, uma gestão de estoque, que ela está isenta de ter, não. O que a gente tem é mais capacidade e rapidez de encontrar os problemas e resolver. Então, assim, quando você vai para uma empresa de estrutura maior como a Diviníssimo, já tem a gestão de entrada de produtos, gestão de saída de matéria-prima, de produto acabado, de consumo do item dentro da estrutura do produto, isso já está totalmente estabelecido. Só que pode acontecer algumas exceções. A nota veio errada, aí a pessoa que está lá está mal treinada e deu algum problema relacionado à entrada de nota ou entrada do produto, matéria-prima mesmo. A matéria-prima veio errada, a gente não percebeu. Então, assim, o erro acontece nas melhores famílias acontecem os erros. Então, a gente tem que estar atento a eles. Deixa eu fazer uma pergunta. Acabou que eu pensei numa coisa aqui que é interessante. Atrelada a estoque e compra. No caso de alimento, que é o caso da Diviníssima, eu tenho que comprar produtos frescos. Porque a Diviníssima, ela tem, o produto dela é bom porque realmente é queijo. A gente brinca com uma pão de queijo, tem queijo. Não é essência, né? Você já viu a nossa câmara de queijo, né? Exato. A sala dos sonhos. Mas aqui, vamos lá. Eu tenho alguns fatores importantes. A oscilação do preço muito alto. Sim. Então, se eu comprar muito, eu posso ou ganhar dinheiro porque subiu, ou perder porque o preço diminuiu. A gente tá vendo uma época que as coisas estão só aumentando. Ok. Mas pode acontecer o inverso. Eu estoquei muito, porque tem um cliente nosso, que é de metal, que também é uma commodity, que ele comprou muita coisa a um preço mais caro e hoje está mais não está conseguindo vender o produto ao preço que ele acha justo. No caso do alimento, também eu penso que tem essa questão, porque eu não posso ter um estoque tão cheio por causa da oscilação de mercado da parte de compra, mas também eu tenho que ter um estoque robusto para poder suportar minha demanda, porque a ideia da empresa é cada vez mais crescer cada vez mais, a Diviníssimo está numa expansão muito grande. Como
como que eu posso controlar isso, Aline? Porque na minha cabeça não entra. Parece ser muito complicado isso nessa parte, sabe? Você tem que ter uma boa gestão do que você consome, né, em relação ao tempo. Então, você tem lá, quanto eu consumo de polvilho por semana, por dia, por mês, por trimestre, por ano. Porque dessa forma, e principalmente, uma projeção do que vai vender. Então, a inteligência de mercado, comercial, tem que estar aqui de braço dado comigo, falando assim, ó, nós estamos nesse caminho, nossa projeção é crescer tanto. Então, se a projeção é crescer essa quantidade aqui, eu preciso entender que se ele vai crescer em faturamento, ele vai crescer em volume. Eu preciso traduzir isso em volume e depois traduzir isso em compra. Porque aí eu consigo dimensionar e fazer compras inteligentes. Então, por exemplo, a gente compra carreta de polvilho. Para nós é uma compra inteligente, porque a gente consome isso de uma maneira muito rápida e a gente consegue segurar preço, que hoje, infelizmente, cada dia que passa, ele está aumentando. Diminuir, a gente ainda não experimentou esse momento. Então, a gente compra os itens que mais consome, principalmente os itens de maior volume. Né? Então, você não compra tudo muito. Né? Você tem que comprar aquilo que, de fato, pode correr o risco de ter um desabastecimento. Por exemplo, a gente vive hoje uma situação de abastecimento de mandioca. Então, para nós é uma compra inteligente sempre estar com o estoque de polvilho, fécula, enfim, os itens que são derivados, numa quantidade que nos abasteça um tempo maior. Agora eu preciso comprar, sei lá, tempero de pimenta do reino, que vai lá no recheio. Eu não posso comprar pouco, não preciso comprar tanto, não é um item que eu tenho que estocar, eu tenho ele de fácil acesso. Então, vai muito da criticidade dele na sua formulação, na quantidade, e um outro item importante, que aí é o diferente das outras empresas, que não alimentos, né? O prazo de validade. Se você tem um item com prazo de validade curto, não adianta você estocar muito, senão ele vai perder. Você tem que pensar que o seu produto não pode ser feito, né, pelas normas da vigilância sanitária, nem no sonho. Você pode usar um produto que está ali às vias de perder. Então, o cuidado maior na indústria de alimentos é essa condição de entender, de fato, quanto consome de cada item, quanto você pode comprar por espaço. Imaginou se eu tenho, vou comprar, sei lá, 3 toneladas de frango. Onde você vai guardar? Não tem nem lugar para colocar, né? Não tem lugar para colocar. Então, você tem que ter parceiros estratégicos no fornecimento da sua matéria-prima. E aí, esses parceiros estratégicos são empresas que vão te fornecer, que têm uma capacidade de fornecimento rápida, para que a gente consiga comprar num preço bom e numa condição de entrega rápida. Entendi. Então, tudo isso tem que ser avaliado. O bacana é que você perceber que a gestão de estoque não é só o estoque. Eu tenho muita coisa atrelada. Eu tenho que ter o compra alinhado com o comercial para saber qual que é a perspectiva que eu tenho de consumo e de venda, certo? Eu também tenho que estar alinhado com a minha capacidade interna de armazenamento, alinhado com essa questão que você trouxe da validade ou não do produto, e também tem que estar com a parte externa, né? A questão do meu fornecedor. Sim. Eu posso ter uma baita demanda, uma demanda muito alta no meu produto, eu tenho capacidade financeira para poder comprar, mas eu não tenho quem me fornece. Entendeu? Então são coisas que fecha o ciclo, entendeu? Que eu penso que isso é muito importante. A gente ter isso tudo bem alinhado. Não adianta eu ter só uma parte, uma perna, vamos falar assim, bem alinhada e bem ajustada, sendo que eu não tenho as outras partes também de acordo com aquilo que a gente está proposto, né? Pra você ter uma ideia, na pandemia, a gente ficava quase que num leilão de caixa de papelão. Porque o fornecimento de matéria-prima no Brasil estava comprometido, tanto embalagens de papelão quanto filmes flexíveis. O desabastecimento estava muito eminente, né? Tinha acontecido ali, a gente estava com realmente problemas de abastecimento de matéria-prima lá na indústria de fabricação, tanto do papelão quanto de filmes flexíveis. E aí eu falava assim, olha, eu quero comprar, sei lá, 50 mil embalagens. Não, eu só posso te entregar 10. Eu não tenho material para fazer e entregar. Então, tudo isso
traz para a gente uma condição de, se você não tiver um estoque bem gerido, se você não tiver um setor de compras, uma pessoa que está ali à frente da gestão de compras, bem alinhado com isso, e fornecedores, né, desenvolvidos, você vai ficar na mão, você vai deixar de fazer o produto. Então, a parceria estratégica com os seus fornecedores bem desenvolvidos. Então, comprar é muito mais do que saber negociar, né? Na verdade, o saber negociar é uma das etapas, né, da gestão de compras. E uma das etapas finais, né? Porque quando a gente Exatamente. fala de estratégias de compra, envolve muitos outros fatores. Não é só comprar, é comprar no custo certo, para garantir uma lucratividade que vai fazer a empresa continuar competitiva no mercado. Então, tem N fatores aí antes da negociação que a gente pode citar, como a questão das análises dos dados, do giro de estoque, de curva ABC. E aí, na parte da negociação também, nós não vamos negociar somente preço. Então, tem a questão do tempo de reposição, do prazo de entrega, da tributação. Então, são N fatores que somam a gestão de compra no momento da compra. E a negociação é um dos últimos itens aí, né, nesse processo. Isso. A gente até percebe em algumas empresas que eles façam, contratam pessoa para comprar. Então, quando vocês duas trazem esse monte de coisa específica, eu acho que é até uma reflexão que as pessoas, os empresários ou quem deseja também entrar nesse mercado de compras, tem que ter, né? Não é simplesmente vocês trouxeram muito bem, não é saber negociar. Entendeu? Eu tenho que saber muita coisa, eu tenho que estar tudo interligado, porque uma falta de um produto meu, porque eu não soube entender a demanda do meu fornecedor, eu posso atrapalhar o meu marketing, Com que é a certeza. gestão da minha marca. Uhum. Porque eu parei de abastecer em tal lugar, ou faltou produto, atrapalhou toda a questão de cadeia de marca que eu estou construindo, e acaba que volta para mim. E também atrapalha o meu financeiro. Aí volta naquela primeira parte que você trouxe, Aline, que é tudo uma engrenagem. Tudo uma É engrenagem. tudo interligado. E isso a gente tenta e ver que é muito complexo. Sim. O setor de compras, precisa de estudo e precisa de análise, precisa de Sim. acompanhamento. Mas como, agora voltando a essa parte de acompanhamento, eu entendi a complexidade, entendi que a gente tem que estar bem alinhado, tanto fornecedor, minha demanda, o meu espaço, tudo. Como que eu vou monitorar se as coisas estão indo bem? Não pelo feeling, mas por números, entendeu? Como que eu posso fazer? Implantar algum tipo de indicador? O que que eu posso fazer para poder ter esse acompanhamento cada vez mais perto e mais íntegro? Tem uns remédios que são meio amargos, né? E o do setor de compras, ele é um tanto quanto amargo. Limite de compras, sem dúvida, né? A empresa precisa saber até que ponto ela pode comprar. Limite de pagamento, porque comprar não significa pagar, não necessariamente nesse momento, no primeiro momento, né? Você pode aí ter prazos alongados, enfim. Um dos papéis do gestor de compras, inclusive, é fazer com que o prazo fique mais alongado possível. E tem um que eu falo assim, que tem 2 remédios bem amargos, que são esses 2, mas que tem um que é bem docinho, que é o saving, né? E aí, o saving é que vem coroar o trabalho do gestor de compras. O que seria o saving? O saving é a economia de compra. É quanto o nosso gestor de compras conseguiu economizar fazendo orçamentação. Então, ele vai pegar uma diferença ali entre o maior preço e o menor e vai ter um save de compra, a economia que ele teve naquela orçamentação que ele fez. Então, por trabalhar com mais de um fornecedor, ele tem essa possibilidade de trabalhar com a orçamentação e, consequentemente, com o save. Entendido. Aline, curva ABC também é importante para um bom gestor de compras entender? Nossa, eu falo que é um dos primeiros relatórios que um gestor de compras precisa ter consciência, né? Precisa saber, ou se ele não tem já em mãos, ele precisa procurar, é a curva ABC, tanto do produto acabado, que vai gerar, em consequência, da fabricação de produto. Então, eu saber que vende mais pão de queijo, coxinha, faz todo sentido para eu poder comprar mais polvilho, mais frango. Né? Então, esse conhecimento do que mais consome, esse conhecimento do que mais vende, esse conhecimento do que mais se gasta de matéria-prima é imprescindível. Porque se eu trabalho com um item que é perecível,
e eu tenho limitação de espaço, ele precisa, no nosso caso especificamente, ser refrigerado e obedecer todas as normas técnicas de boas práticas de fabricação, o nosso gestor de compras precisa estar extremamente atento ao que mais vende, aí por consequência o que mais sai para a produção, né, o que mais a produção consome, e fazer o reabastecimento, né, porque o início você já tem lá a quantidade de matéria-prima que é abastecida, né, o estoque inicial de todo mês, por exemplo, e o gestor de compras precisa começar a observar semanalmente, diariamente, o que mais está sendo utilizado. Então, é um trabalho que não é isolado, solitário, né? Então, precisa ter muita conexão com a produção, com o PCP, com o comercial, para entender, olha, esse mês nós fizemos uma ação de marketing para vender churros. Delícia, né? E o fornecedor de doce de leite tem que ficar atento, né? A gente precisa estar atento lá ao nosso estoque de doce de leite, que é exclusivo. A gente manda fazer o nosso doce de leite de churros. Não é um doce de leite que a gente compra no mercado. Ele é feito sob medida. E aí, imagina se eu vou lá, o marketing faz aquela campanha maravilhosa e todo mundo fica doido com os churros. E não tem Acabou churro. o doce de leite. Como? Isso. Não pode. Então, assim, a conexão do gestor de compras com o PCP produção tem que ser extremamente refinada e a curva ABC é a ferramenta que nos ajuda nisso. Show. Tirando o Save e a curva BC, tem mais alguns outros indicadores que nós podemos analisar nessa parte de compra e também de estoque? Tô falando de compra primeiro, né? Uhum. O que mais, qual indicador a mais que eu poderia utilizar para poder realmente acompanhar minhas compras? Olha, não só as compras, mas o que você tem tido de custo com os seus materiais, que é o custo da mercadoria vendida. É o famoso CMV. Então, para você fazer a venda de um item, a primeira coisa que você tem que saber, ou para precificar, né, ou fazer o preço de venda de um produto, você precisa saber o quanto de matéria-prima você gastou para fazer aquele produto. E a partir disso, você colocar ali impostos, custo de fabricação e todos os custos que uma indústria ou uma empresa tem, para que depois você consiga colocar no mercado e ver o lucro, né? Porque senão você vai colocar no mercado um produto, você não sabe quanto custou a matéria-prima, daí a pouco você está vendendo bastante do item e não está tendo lucro. Até uma coisa que até na consultoria a gente tem muito, né? A gente chegar em empresas não saberem realmente qual que é o seu custo de mercadoria vendida, qual que é o seu CMV. E a pergunta para você, Isabela, que eu faço é o que eu devo fazer, entendeu? Como que eu devo, cheguei numa empresa, não conheço meu custo, porque acaba que tem aquela pergunta, tem aquela máxima pro comercial. Não estou vendendo, acho que meu produto tá mais caro. Mas vai entender. Sempre, todo mundo fala que o produto tá mais caro. Mas ele não dá uma raiva, né? Do garro um ódio, falo igual a minha amiga lá, garro um ódio. Só que a pessoa não sabe o seu custo. A pessoa não sabe realmente quanto que ela custa a parte operacional dela, custo fixo, custo de operação, os impostos. E o mais importante, mais preocupante também, na verdade, ela não sabe realmente o custo da mercadoria vendida. Não, E hoje a gente vai muito nas empresas, e eu queria que você relatasse um pouco sobre isso. Qual que é o trabalho da consultoria, vamos falar da consultoria nesse sentido, de trazer essa luz pro empresário, pro dono da empresa, referente do seu custo, que pode parecer algo tão simples, tão inicial, mas que também a gente encontra que é muito raro o empresário entender realmente qual que é o seu custo. E é uma das contas mais importantes e mais impactantes, assim, no fechamento financeiro, né? E não é mais cara, né? A mais cara, que é o CMV, né? A gente fala do custo da mercadoria, né? Uhum. E aí, quando a gente fala de varejo, o CMV é o custo que veio na compra. Então, é o valor que ele pagou pela mercadoria. E aí, quando a gente parte para a indústria, nós trabalhamos muito com a ficha técnica do produto. No caso da indústria de alimentos, a gente tem a formulação. Então, o custo do produto vai ser o conjunto de todo o custo das matérias-primas que ele utilizou para a fabricação daquele produto. Então, até mesmo para a gente interligar os outros indicadores, por exemplo, limite de compras, o nosso limite de compras ele é baseado inteiramente no CMV. Então, se a gente não tem o CMV
muito bem estruturado, mais assertivo, analisando mesmo o que é o real custo daquele produto, a gente não consegue implantar o limite de compras. Entendido. Então, você me trouxe, então, 2 tipos de CMV, né? O CMV, então, pela Sim. compra do produto quando é varejo, também tem o CMV por ficha técnica. Tem alguma outra maneira de eu poder medir esse CMV? Porque às vezes a pessoa realmente, vamos colocar uma indústria que está começando agora, não tenho ficha técnica, como que eu consigo fazer? Não consigo mensurar meu CMV e ele tem esse processo. Tem uma outra forma de eu poder mensurar o CMV sem ser por ficha técnica e pelo valor que ele compra do fornecedor? Tem. Nós temos o CMV pelo estoque, que Bacana. o Marcos fala muito que é o CMV mais completo, porque a gente entra também as perdas. E aí nós calculamos o CMV pelo estoque inicial, mais tudo que comprou, tudo que entrou na empresa, não somente a compra, porque a gente tem a devolução também, menos o estoque final. Então, se ele não tiver uma ficha técnica muito bem estruturada, ou ela nem existe, nós podemos calcular o CMV pelo estoque e para fechamento financeiro de fluxo de caixa, a gente calcula pelo pagamento a fornecedor. Então, nós temos esses 3 tipos de cálculo de CMV. E o bacana é que também a gente volta na questão, tanto que compras é ligado com estoque, né? Total. Não, se a gente for parar para pensar que em todo esse bate-papo que a gente teve, nós falamos de Muito mais todas estoque. as áreas da empresa. Nós falamos do financeiro, nós falamos do mercado marketing comercial, nós falamos de compra, a gente falou de produção, da distribuição. Então, a gestão de compras não é somente o comprador comprar, ele tem que estar interligado e integrado com todas as áreas da empresa. E aqui vem aquele negócio, né? As pessoas pensam que a empresa é só meu umbigo, né? A empresa é só o financeiro, a empresa é só o comercial, é só a operação, é só aquilo outro, mas esquece que a empresa é um conjunto de áreas, entendeu? Você trouxe muito bem, nesse bate-papo nosso, nós falamos de todas as áreas com foco em compras e estoque. Então a gente consegue entender o tanto que que a empresa é interligada, não só numa área, mas em todas. A importância de todas as áreas no conjunto total. Porque se eu tiver uma coisa não tão, vamos colocar assim, redonda, atrapalha. Se eu não tiver o limite de compra bem estabelecido, vai atrapalhar no financeiro. Se eu não tiver o meu CMV, independente se é por ficha técnica, por preço de compra ou estoque, vai atrapalhar na formação do meu custo, que atrapalha eu vender para o consumidor. Então a área, pelo que eu entendi aqui, foi muito enriquecedor que vocês trouxeram, a área de operações voltada para compras e estoque é de suma importância para qualquer empresa. Qualquer. Desde de empresa pequena até uma indústria igual a de Vinícius. Então, é bem bacana a gente trazer isso para quem está nos assistindo, também nos ouvindo, e essa importância, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, a menina, o rapaz do compras, mas esquece que atrás dessa pessoa tem um mundo de coisas que ela tem que fazer. Às vezes fala o seguinte, o que essa pessoa faz? Essa pessoa, ela compra. Nossa, que trabalho bacana, ela só tá comprando. É só ligar pro fornecedor e pichinchar, né? pedido. Tirar pedido e Só pichinchar. compra. Só isso. Só que esquece o tanto que ela tá fazendo atrás dos bastidores. É. Que é acompanhar todos esses indicadores que vocês falaram, que só de vocês falaram eu já falei assim, meu Deus, aonde que essa pessoa respira? Entendeu? Tem nem tempo um cafezinho, entendeu? Não é só aquela entrega. O fato que quando a pessoa contrata um gestor voltado para compras, o empresário ou o diretor, ele quer realmente que a pessoa entrega o saving, que é a economia. Sim. Só que para chegar no saving, não é só ir lá pechinchar e negociar. Eu tenho que também entender como é que está a minha operação como um todo. Porque às vezes eu posso chegar num ponto que eu não consigo tirar tanto do que as pessoas estão falando, porque tem outras áreas que não estão deixando acontecer isso. Então eu tenho que ir lá e dar o remédio para poder sim colher frutos no futuro. Bacana demais. Tem algum caso que vocês queiram contar que impactou realmente a carreira de vocês nessa parte de compra, nessa parte de estoque, que é interessante a gente também saber? Isso é uma empresa de metal mecânico e eles não sabiam a imensidão que tinha no seu estoque. Então, todo mês nós chegávamos e falávamos, quanto tem no seu estoque? Acho que tem tanto. E aí, a dor do empreendedor, que era sempre que, meu estoque, eu não tenho espaço nele mais.
Então eu vou mudar para um outro lugar, porque no outro lugar vai caber. Puxadinho, né? Os puxadinhos. Vamos mudando, que no outro lugar tem mais espaço, mas aí tem aquela falsa sensação, que se eu mudar tem mais espaço, mas vai chegar no outro lugar, se a gente não tiver um limite de compras e analisar todos esses outros itens, o outro lugar vai ficar pequeno. E aí nós começamos a fazer um trabalho de identificação dos produtos, organização do estoque, de cadastro no sistema, porque a maioria dos materiais lá era sucata. Enfim, era uma imensidão de sucata, mas a gente não tinha a referência de qual sucata era. Entendido. E dentro da sucata existe uma imensidão de outros itens. Então, nós começamos a fazer esse trabalho de organização, identificação, cadastro, e aí começamos mesmo a fazer o inventário desses itens. Por ser um ramo em que os materiais são muito pesados e era uma quantidade enorme de material, nós gastamos um tempo maior, mas que no final deu para a gente enxergar a real quantidade que a gente tinha, tanto em valor quanto em quantidade de itens. E aí começamos a trabalhar a partir com o comercial essa questão da curva ABC. Foi onde a gente começou a ter histórico e começou a fazer as ações para identificar. Identifiquei os itens que não giravam, então o meu comercial foi lá e trabalhou em cima desses itens. Então foi um case muito legal que a gente teve. Case de sucesso mesmo, de organização, identificação e cadastro dos itens. Isso. Até essa empresa que você está referindo, também atua lá, né? E realmente, você chega na empresa há um ano e meio atrás e compara hoje, tanto em questão de organização de dados, de organização física, é outra empresa. E isso claramente fica bem evidente, o tanto que é importante ser organizado seu estoque, ser mensurado muito bem realmente o que é obsoleto. Sim. Que nesse caso encontramos muita coisa que não gira há muito tempo e que realmente gira. Bacana. É um caso que atrela muitas vezes. A gente sempre fala da operação e sempre volta nas outras áreas. Sempre. Ajuda muito o comercial e financeiro. Não, totalmente. Entendeu? Totalmente. Eu me lembro de vários, né? Eu me lembro de um caso, esse para mim é muito emblemático. Eu cheguei para fazer um diagnóstico e era uma empresa que vendia produtos de casa. E eu encontrei nesse espaço sela de cavalo, fogão velho. E assim, o que isso exemplifica, né? Que o cuidado com o estoque, eles não tinham a dimensão de que eles estavam guardando dinheiro. Então, estavam cuidando de fato como um depósito. A primeira coisa que eu peço para não falar, não é depósito. Isso aqui não é depósito, é estoque, armazenagem, depósito não. Depósito dá aquela sensação sujo, de né? sujo, encostado, Entulho, né? né? Não é depósito. Do quartinho da Quartinho da bagunça. bagunça. Gente, de fato, muitas vezes a gente encontra situações dessas. Esse é um Verdade. exemplo que sempre vem à minha memória. Mas é tratar como você trata sua conta bancária assim? Não. Você trata depósito. como depósito? Ué, né? Porque se você está tratando seu estoque como um depósito e principalmente não está tratando igual com o mesmo cuidado que você trata sua conta bancária, tá errado. Concordo. Porque lá está seu dinheiro. Só está em forma de materiais, só está em forma de matéria-prima, só está em forma de diferente. Não está em espécie. Isso. Mas se você não cuida... E nós temos que tratar melhor do que a conta bancária, né? Porque a conta bancária ainda rende. E o estoque, quanto mais tempo ele fica parado, você tem que ter mais ele cuidado. vai desvalorizando e vai perdendo a integridade. Isso. Eu falo muito com os nossos clientes também, as pessoas que nós impactamos. É isso. É enxergar cada item do nosso estoque como uma nota de R$10 ou uma nota de R$100, independente do valor que for da nota. Mas identificar como valor de fato. Sim. Porque muita gente vai lá, por exemplo, uma empresa de calçado que tem as caixas de cada peça. Eles enxergam como caixa. Porque o que eles estão vendo é caixa. Só que quando eles começam a observar aquilo e ver que aquilo não é caixa e sim nota, Dinheiro. entendeu? Aquilo lá é o lucro, basicamente é o lucro da empresa. Porque se a empresa tá aquele estoque parado, não tá girando, ela tirou dinheiro do seu lucro, comprou, teve a operação toda, o lucro está revestido no estoque. Uhum. Então, se o empresário começar a identificar e começar a tratar seu estoque com o carinho que ele merece, com o mesmo carinho que ele trata a sua conta bancária,
Acredito sim que a gestão de estoque, o cuidado que ele vai ter até na hora de comprar, vai ser Vai ser diferente. outro. Uhum. Porque ele Totalmente. começa a ver aquilo como dinheiro. E que de fato é. Mas como está tangibilizado em caixa, em ferro, vamos colocar em polvilho, por exemplo, não tem a Uhum. dimensão. É. Porque se fosse uma montanha de dinheiro, é diferente é diferente tratar do que fosse uma montanha de polvilho. Tratar uma montanha, vamos colocar assim, uma pilha de dinheiro com uma pilha de caixa. Então é diferente o tratamento. Mas só que na teoria é igual. Na prática também é igual, porque aquilo que está lá custou. E Uhum. se custou, é dinheiro. E a Isabela trouxe uma coisa interessante que no banco rende. No Pode estoque, não. render No pouco. estoque, No estoque a gente tem prejuízo. Porque o produto vai perdendo, isso vai desvalorizando. vai valorizando. Muitas vezes tem que jogar fora, ou se não, até fazer um queima que às vezes é o lucro que você deixou de ter, ou vender até mais barato porque não vende. Uhum. Então é o empresário realmente parar de enxergar o estoque como caixas e como um Passar. depósito Depósito. e tem enxergar como horrores uma a conta falar. bancária. É colocar lá minha conta bancária física, Aham. entendeu? Cada É. caixa que tá aqui é um cifrão. Aham. Sim, com Certo? certeza. E isso que vocês duas trouxeram pra gente é muito bacana. Deu essa questão desse olhar diferente pro estoque, desse olhar diferente pra gestão de compras, que confesso que muitas pessoas martirizam o negócio. Fala que igual, vamos trazer pra minha parte de mercado, a menina do marketing. Entendeu? Muitos falam também a pessoa do compras e não entende que atrás de tudo aquilo que eles fazem tem um mundaréu de coisa e que tá tudo interligado e que tudo precisa estar bem alinhado para o melhor funcionamento da empresa. E isso que é o mais bacana, essa sistematização dos processos, tudo interligado, certo? Gente, estamos chegando ao fim. Agradeço muito vocês duas pela participação. Aline, bem no começo que eu tive de consultor, você estava lá também, eu sendo o seu pior aluno. Não é isso. Não foi isso que eu disse a hora. Não, foi Ele um só não- excelente aluno, mas não Não era... participativo. Não era disciplinado Ele com não as comparecia nas não aulas ao comparecia vivo. Às vezes ele via ao só na vivo. gravada. Vamos É, tirar só na ele via gravada. só na gravada. É. Ou ele colocava no 2.0. Mas aprendi muito. E aprendi muito também pelo conhecimento que você passou para a Isabela nesse período que ela tem cada dia mais nos mostrando muito conhecimento. Isabela também. Eis a menina prodígio. Menina prodígio. Parou de cantar em igreja, gente. Gente, Ela tô largou. boba, tô sabendo disso agora. Então, ela largou a carreira de cantora para virar gestora. Gente Entendeu? do céu. Parei de selar a Agora- união de casais e vim mexer com estoque, compras, produção Gente, e como é que eu não distribuição. soube disso antes? Tá vendo? Mas, Isabela, também obrigado. E o que Minha agradeço. parceira de empresa. Estamos aí junto no dia a dia, na luta. Isso. Mas é um prazer que nesse primeiro podcast também você esteja presente. Gente, a palavra de vocês. Sintam-se abraçadas, sintam em casa. Sempre que puderem, pode voltar, trazer coisas boas. A Isabela, vocês vão ver muito por aqui também. A Aline também. Espero te ver mais aqui também, agora no ao vivo. Sem dúvida. Entendeu? Sim. Então temos muita coisa pra. Como diria o louco, quem sabe faz ao vivo? Quem sabe faz ao vivo. A Isabela dá uma gaguejada que ela tá pensando em cortar. cê vai dá, passar é vai. tudo. Aham. Vídeo cacetada, Gente, erros de gravação. Exato, erro de gravação, making off. Fiquem um abraço pra vocês duas. Sintam vontade pra falar, deixar uma mensagem para que vocês quiserem. E é isso aí. Vamos que vamos. Obrigada, o Felipe. Obrigada, Isabela. Obrigada, MF, Marcos. E todo o time, né? Porque eu já não sei falar a escalação, porque o Tem time tá gente grande. demais. Tá crescendo. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Pode me chamar. O que tiver ao meu alcance, pode ter certeza que eu estarei aqui para ajudar, impactar mais vidas, ajudar nessa missão, que é uma missão muito honrosa de ajudar empresários a chegar no seu objetivo, né, que é ter empresas lucrativas, empresas que são saudáveis, né, que te dão orgulho de ter fundado, né, eu acho que é isso que o empreendedor busca. Deixar à disposição quando quiserem, né, e é isso. Eu também agradeço. Obrigada, Felipe, por esse momento. Tá mais calma. Agora acabou, né? Esqueci. Tem que ir lá comer pão de queijo, tá? Ai, que delícia! Tem que ir lá Tá comer pão de vendo? queijo, claro. Às vezes já pensou se eu faço uma Viu? desfeita dessa de não oferecer um café? Nossa, Tá Nossa, vendo, Café quentinho com pão de gente? queijo e churros. Nossa. Então nós vamos encerrando. Obrigada, Felipe.
Obrigada, Felipe. Obrigada, Aline, né, por ter aceitado esse convite, estar com a gente, né? E muitos outros virão. Sem dúvida. E aí, convidar o pessoal para continuar nos acompanhando, não só no podcast, mas no YouTube, no Instagram. E muito conteúdo e muita coisa legal vem aí para nós. Isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia. Primeiro podcast com a presença da Aline. Saiu! Saiu! E foi rápido. Foi! Em uma semana nasceu. Nasceu! Obrigado, Isabela. Obrigado, MF. Obrigado, Diviníssimo também, por estarem conosco nesse primeiro encontro, nesse primeiro podcast, primeiro de muitos. Vamos trazer muitas coisas bacanas para vocês que estão nos assistindo. Muito conteúdo que envolve financeiro, marketing, comercial, operações como o de hoje, gestão de pessoas, estratégias, entender também a vida do empresário, quais são as dores deles, as histórias deles. Então tem muita coisa boa vindo por aí. Esse é só o primeiro de muitos. Continue acompanhando a gente, se inscreva no canal, curta, deixa seu likezão e também comenta, gente. Pelo amor de E Deus. compartilha. Não, compartilhar é obrigação, gente. Pelo amor de Deus. Já tá aqui. Compartilha. A moça Por custou, favor. mas foi. Vocês não vão compartilhar? Ajuda a gente. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E siga a gente também em todas as redes sociais. Tudo @MF Gestão de Negócio. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.